Na sessão dessa quarta-feira do Supremo Tribunal Federal, os ministros começaram a analisar a liminar que suspendeu parte da lei eleitoral. Antes, o colegiado julgou inconstitucional dispositivos da nova lei de drogas que impedem pena alternativa. O plenário decidiu que o juiz da ação é que vai determinar se o condenado tem ou não direito ao benefício. O pedido foi de Alexandro Mariano da Silva, condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, porque foi flagrado com quase 14 gramas de cocaína. Na semana passada, houve um debate na corte a respeito dos artigos da Lei de Drogas que impedem a substituição da prisão por pena alternativa no caso de tráfico de drogas. Somente naquelas circunstâncias específicas previstas na lei é que a substituição será possível. Quer dizer, Vossa Excelência está trancando a ação oferecida a denúncia de trancando a ação penal. Ou não? Não, ele deveria. Trancando a ação penal. Ele deveria ter prosseguido nas investigações. Joaquim está votando no sentido de que, em face do que foi decidido e nos termos da decisão do juiz, deu-se realmente coisa julgada material. Na ocasião, os ministros concederam liminar para que Alexandro fosse solto até uma decisão definitiva e preferiram aguardar o voto do ministro Celso de Mello, que estava ausente. Nesta quarta-feira, por maioria, o Supremo concedeu habeas corpus. Eu concedo a ordem de habeas corpus. Na mesma sessão, os ministros começaram a analisar a ação da Associação das Emissoras de Rádio e TV, que questiona 2 artigos da lei eleitoral. Um deles proíbe as emissoras de veicularem, 3 meses antes das eleições, programas humorísticos que degradem ou ridicularizem candidatos, partidos ou coligações. Se o objetivo da norma era evitar a distorção do processo político-eleitoral, não há nenhuma razão para a vedação, porque o humor, a sátira, a charge não distorce processo eleitoral algum. O período eleitoral não é estado de sítio. O estado de sítio, previsto no artigo 139 da Constituição, tem requisitos constitucionais específicos, forma de decretação específica, sendo o único momento institucional na vida do Estado Democrático de Direito que permite restrições a direitos individuais, como são a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. O relator, ministro Aires Brito, concedeu liminar na semana passada, por entender que o humor é uma arte e faz parte da atividade de imprensa. Ele levou o caso para ser julgado no plenário, só que o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. Bem, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa tarde. Boa tarde. Por que o julgamento foi suspenso? O julgamento ontem ele foi interrompido por força de uma visita oficial do presidente da Colômbia. E até o intervalo que normalmente se dá por volta de 16 horas, até o ministro Peluso preferiu deixar que o julgamento, a primeira parte do julgamento fosse feito até pelo menos essas 16 horas, até as 4, porque havia um compromisso oficial e ele não queria se atrasar. Por algum motivo, houve um atraso nessa visita, quando então, por volta de 16h40, mais ou menos, os ministros retomaram a sessão plenária, mas ainda assim resolveram suspendê-la por mais 40 minutos, porque ainda não havia iniciado a visita oficial. E o ministro Peluso também havia deixado bastante claro, caso a partir de um determinado momento não retomassem a sessão plenária, já ficaria estabelecido que o julgamento seria retomado nessa sessão de quinta. E a inconstitucionalidade dessa lei de drogas, né? Muda muita coisa ou não? De verdade muda bastante, na medida em que, havendo uma previsão legal da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade para uma pena alternativa ou uma possibilidade de cumprimento de pena restritivas de direito, isso muda porque, numa das discussões que foram travadas na semana passada, há necessidade de se individualizar a pena, um princípio constitucional esculpido lá no artigo 5º da Constituição Federal. É preciso que o juiz tenha em mãos argumentos que possibilitem verificar se aquela pessoa traficante de drogas pode responder a um processo em liberdade, pode ter direito a essa conversão da pena. Então, na verdade, o que se busca exatamente, e foi esse o argumento trazido pelos ministros, a individualização da pena é fundamental, assim como se buscou na lei dos crimes hediondos, que não permitia a progressão de regime. Também com base no princípio da individualização da pena, é que foi declarada inconstitucional, tanto nos crimes hediondos como nessa proibição da lei de drogas. Então, essa decisão se aplica somente a esse caso específico? Devemos lembrar, bem observado, que a decisão tomada ontem pelos ministros do Supremo sobre a inconstitucionalidade da impossibilidade de se modificar a pena de privativa de liberdade para restritiva de direitos
Ontem só valeu para o paciente que ingressou com esse habeas corpus. E também a ordem não foi estabelecida para que ele pudesse ser solto imediatamente. Isso deve ser observado também. Os ministros decidiram que cabe ao juiz da execução criminal, aquele juiz que verifica a vida durante a execução da pena daquele condenado, se ele preenche os requisitos para que haja essa conversão. Do contrário, ela não poderá haver. Mas, de toda forma, vale apenas para aquele determinado paciente, mas serve como um leading case, serve como um argumento para outros condenados que estão na mesma situação. E na sessão de hoje também deve ser julgado um recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou constitucional a obrigatoriedade do aposentado retornar ao trabalho pelo mesmo regime geral da Previdência Social. O TRF do Rio Grande do Sul declarou a constitucionalidade e a obrigatoriedade do assegurado aposentado que permanecer em atividade ou a ela retornar, continue a contribuir para a Previdência Social sem ter direito à contraprestação, exceto salário família e reabilitação profissional quando empregado. Mas o recorrente alega que a Constituição estabelece que a contribuição previdenciária terá consequente repercussão em benefícios, o que é inconstitucional. Assegura ainda que a contribuição foi arrecadada, que a relação jurídica de filiação previdenciária foi aperfeiçoada e que não é possível impedir que se concretize o objeto de tal relação. A PGR opinou pelo não conhecimento do recurso. E nesse caso, o que se pretende é que seja declarado inconstitucional a acumulação de bens do aposentado? É a impossibilidade de acumulação. O que é que nós temos aqui no caso? O recorrente vem até ele foi até o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que ele pudesse, depois de já ter trabalhado um bom tempo, estar aposentado, ele retornou à atividade. Quando retorna à atividade, ele continua contribuindo para a Previdência Social, ao desconto na sua folha de pagamento, e o que ele buscava? Buscava de novo, depois de cumprir também o lapso de tempo, ou o tempo de contribuição, pode ser proporcional, ele buscava um novo benefício previdenciário. Então, nós temos um aposentado que volta à atividade e que busca uma complementação da aposentadoria por ter contribuído naquele período que estava em atividade. E o Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que ele não faz jus a essa acumulação, não é, de benefícios. Ele já era aposentado, embora ele tenha contribuído novamente no período de atividade, não possibilitaria que ele tivesse uma complementação nessa aposentadoria. E é justamente contra essa decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul que ele vem ao Supremo, através do recurso extraordinário, buscar que seja declarada inconstitucional esse dispositivo da Lei 8.213, que trata dos benefícios da Previdência e que proíbe essa acumulação. E quais são esses benefícios? Dentre os benefícios previdenciários que nós podemos ter, e todos estão elencados nessa Lei 8.213 de 91, são a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por tempo de contribuição, o salário maternidade, né, auxílio acidente. Então, todos esses são benefícios previdenciários e a lei estabelece a forma como eles são deferidos àquele que venha se aposentar. Agora, é importante a gente fazer uma observação, Eliane, que no caso, o que não pode haver é acumulação dentro do mesmo regime geral da Previdência. Então, você é funcionária da TV, se aposenta amanhã e volta a trabalhar para uma outra empresa particular, não pública. Uhum. Então, a aposentadoria que você vai contribuir para o INSS nessa outra empresa, e isso, pela lei, não fará você acumular o benefício. Agora, não impede que você seja servidora pública, se aposente e amanhã vá trabalhar numa outra empresa, mas no regime privado. Aí poderá haver essa acumulação. Entendi. Bem, o plenário do Supremo também vai analisar o inquérito que pede a apuração de suposta prática dos crimes de aliciamento de trabalhadores no estado do Pará. O inquérito é contra o senador João Ribeiro, do PR de Tocantins. Ele é acusado de reduzir 35 trabalhadores de sua fazenda no interior do Pará à condição análoga à de escravo. Os ministros devem analisar o aliciamento desses trabalhadores. A situação foi constatada pelo Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. O senador sustenta que os empregados foram unânimes em dizer que não eram proibidos de sair da fazenda e que jamais sofreram qualquer espécie de coação ou ameaça. Como é que se configura esse crime de
redução à condição análoga de escravo. A defesa do senador, ele busca, de uma certa forma, descaracterizar essas circunstâncias que, de acordo com o Código Penal, poderiam configurar o crime de redução à condição análoga a escravo. Então, o Código Penal diz que aquele dono da fazenda, né, ou o patrão, que, de uma certa forma, recolhe os documentos do seu funcionário para que ele não possa sair do local, faz uma vigilância ostensiva para que não haja possibilidade de locomoção, acesso a transporte, para que essa pessoa não saia daquela propriedade, sujeitar a pessoa a um tipo de trabalho que seja degradante. Enfim, são várias as circunstâncias que poderiam configurar essa redução à condição de escravo, como ainda também, né, o trabalho forçado, jornadas exaustivas. Então, o Código Penal traz várias características que poderiam configurar essa condição análoga a escravo. E esse processo só está no Supremo porque ele é senador, né? Se ele não fosse senador, estaria onde? Há uma discussão também no Supremo Tribunal Federal que começou, na verdade, em 2006, em novembro de 2006, o Supremo decidiu por maioria que a competência para julgar esse tipo de ação que envolve essa redução da condição de uma pessoa a de escravo seria da competência da Justiça Federal, por força do que dispõe o artigo 109 da Constituição. Então, seria Justiça Federal. Mas agora, em fevereiro, o ministro César Peluso sugeriu que houvesse uma modificação do entendimento da Corte por conta de circunstâncias que não seriam exatamente um crime contra a organização do trabalho, essa redução análoga à de escravo. Então, há ainda uma sugestão de se modificar esse entendimento da Corte, mas, do contrário, o Supremo já tem entendido que é da Justiça Federal. Agora, para a gente encerrar, o mandato do senador termina esse ano, né? Caso ele não seja reeleito, o que acontece com o caso dele? Hoje nós temos, nesse caso, o recebimento do inquérito para se aferir se transforma numa ação penal ou não. O mandato, a competência do Supremo para julgar esse tipo de ação, quando se envolve parlamentar federal, senador ou deputado, dura enquanto durar o mandato. Então, hoje ele é senador. Caso nessas eleições ele não seja eleito novamente para o mandato de senador, o processo vai para a Justiça Federal competente do local onde aconteceu o suposto crime, na verdade. Ok, bem, a expressão do quadro Juridiquês de hoje é ad uso capionem. Vamos saber qual a opinião das pessoas nas ruas e depois confira se você acertou o termo usado em plenário pelo ministro Joaquim Barbosa. A disposição legal consagrada no artigo 34 do CTN, que considera contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, entende-se este como aquele que tem a posse ad uso capionem, em tais categorias não se inserindo o locatário ou concessionário. Sabe me dizer o que significa ad uso capionem? Eu não. É algum remédio? Ad uso capionem, não sei. Ad uso capionem, não saberia lhe dizer, não. É um remédio? Ude, o quê? Faço a mínima ideia. Quando o ad uso campeão é quando o cara mora numa terra e ele requer o uso campeão da terra, não é isso? Duas pessoas falaram que é remédio. Não é remédio e também não é uso campeão, é uso capião. De verdade, a expressão ad uso capione, ela se refere a uma posse daquela pessoa que pretende usucapir o imóvel. Então, tem que ser levado em consideração alguns requisitos, como se o imóvel pode ou não ser usucapido, se a posse e o lapso temporal preenchem os requisitos constitucionais ou legais, para se falar exatamente que aquela pessoa tem o direito de permanecer no imóvel com o ânimos, com a vontade de ser dono, pela via da uso capião. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada.